Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mais uma vez falar para vocês sobre endometriose. E eu vim responder a pergunta que mais me fazem nessa vida, gente. Todo mundo me pergunta isso. Quem tem endometriose pode engravidar? Eu não sou médica, tá, gente? Só para constar, vocês precisam consultar o médico de vocês para ter mais orientações. Gente, cada caso é um caso, cada corpo é um corpo. Eu só vou falar um pouco para vocês da minha história. Então vamos bater papo, né? No começo, a endometriose para mim era só uma dor. Então, primeiro eu fui diagnosticada com a SOP, que é a Síndrome dos Ovários Micropolicísticos. E aí eu fiz o tratamento para SOP. Eu procurei o médico, na verdade. Não era só por causa das dores, porque no meu entendimento, na minha cabeça, eu podia suportar aquelas dores, porque era isso que a maioria dos médicos falavam para mim, que todo mundo sente dor, então você tem que suportar. E aí, então, eu procurei o médico porque eu queria engravidar, e não por causa da endometriose. E aí, fazendo os exames, eu fui descobrindo problemas. Quando eu parei de tomar o anticoncepcional porque eu queria engravidar, a endometriose obviamente se agravou e aí vieram novos sintomas. Cada médico que eu ia me dava um diagnóstico, até que em 2015 eu fiz um exame chamado CA-125, que é um exame de marcador tumoral para câncer no ovário. E o meu estava muito alterado. Nessa altura do campeonato eu já estava bem mal mesmo. E aí eu achava que, tipo, vou morrer agora, né? Do jeito que eu estava, no estado que eu estava, eu já não estava mais me preocupando tanto com a história de engravidar. É claro que eu não tinha abandonado esse sonho, mas, enfim, a minha prioridade naquele momento era a minha saúde, porque eu não ia conseguir ter um filho daquele jeito que eu estava, naquela condição. Então, o médico me mandou fazer cirurgia para fazer a biópsia e descobrir o que era. Eu estava com a barriga enorme, meu ovário estava muito grande e tinha todos os sintomas de câncer no ovário, na verdade. Não foi simplesmente um diagnóstico errado. Muitas coisas apontavam para aquilo. Então, eu fiquei assim meio, nossa, será? Mas aí eu viajei, eu fui fazer tratamento lá em Recife. Encontrei uma médica que já tinha experiência em operar mulheres com endometriose. A gente fez a cirurgia, fez a biópsia. E aí depois dessa cirurgia foi que eu fiquei sabendo se eu poderia engravidar ou não. Por quê? A endometriose, ela não atinge só o útero, ela atinge toda a região pélvica. Então, os órgãos que estão ali naquela região da pelve, intestino, bexiga, eles podem ter tumores, que são endometriomas. Eu tinha esses tumores em vários órgãos, alguns puderam ser tratados, cauterizados, outros tiveram que ser retirados. E outros não pôde ser feito nada e eu faço tratamento clínico. Então, o que aconteceu? Por exemplo, o intestino, a médica não retirou nenhuma parte, porque estava muito profundo. Então, isso significava cortar vários pedacinhos do intestino. Isso não era seguro. Ela até escreveu as palavras risco de morte lá no laudo. Eu fiquei bem assustada quando eu vi isso. Mas outros órgãos, tipo bexiga, útero, o ovário esquerdo, ela conseguiu cauterizar sem precisar retirar. E outros órgãos ela precisou retirar. Por exemplo, ela tirou o ovário e tirou as duas trompas. Eu não sei até que ponto você conhece esse processo de engravidar, mas sem as trompas você não consegue fazer isso. Então, para mim, a endometriose é sim limitante, mas é limitante em parte. Por quê? Eu ainda fiquei com um ovário e um útero. Isso significa que eu posso fazer uma fertilização in vitro. Então, não é assim 100% impossível engravidar. É mais difícil, precisa de um processo em que o embrião ele é feito em um laboratório e ele é colocado dentro da sua barriga já pronto, né? Ele vai fazer no laboratório o que as trompas fariam no corpo, naturalmente. E aí você vê se dá certo ou não. Então, eu contei essa história toda para vocês poderem entender que cada caso é um caso, tá? É muito importante, se você tem endometriose e tiver que operar, que você procure um médico que tenha experiência. Vocês estão ouvindo os passarinhos? Eu moro na região amazônica, gente. Isso é uma benção, assim, que é diária na vida da gente. A gente ouve muitos pássaros cantando. E por que procurar um médico especialista, né?
Eu fui para vários médicos, gente, eu fui a vários médicos, tanto aqui no Acre quanto lá em Recife. E muitos deles diziam para mim que eu tinha que fazer esterectomia total. O médico que tem experiência em tratar pacientes com endometriose, ele vai entender que retirar os ovários significa um desequilíbrio hormonal muito, gente, muito grande no nosso corpo. Eu só tirei um e eu sofri e ainda sofro muito com isso. Então, oscilações hormonais, tem que fazer reposição às vezes e é muito ruim isso para o nosso corpo. Altera muito o nosso dia a dia, nosso metabolismo, nosso humor, muitas coisas. Então, o médico que tem experiência em tratar essas mulheres, ele já tem esse feeling, sabe, das consequências. E se você vai, sei lá, para uma pessoa que não tem experiência em fazer esse tipo de cirurgia, o risco disso dar errado ou de fazer uma retirada que era desnecessária é muito grande. Não por má fé do médico, mas muitas vezes pela inexperiência mesmo. Então, estuda direitinho. A cirurgia por vídeo ela é sempre muito melhor do que a cirurgia aberta. Eu tive que fazer cirurgia aberta porque o meu caso era uma operação muito grande, então eu tive que fazer cirurgia aberta, mas eu sempre indico que a cirurgia por vídeo é melhor até pela recuperação, né? Então, tipo, estuda direitinho, entende o que está acontecendo com o seu corpo. Porque aí você vai sim aumentar as chances de controlar a sua doença, né? Porque a endometriose ela é crônica, ela não tem cura. E você vai arrumar uma forma de conviver com essa doença de uma forma que você ainda possa engravidar, ou se realmente você não puder de forma alguma, que pelo menos você consiga manter o seu bem-estar, tá? No seu dia a dia. Bom, gente, era esse o recado que eu tinha para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou fazendo outros vídeos, tá? Então, clica aí no gostei, se inscreve e clica naquele sininho para o YouTube te avisar quando tiver um vídeo novo, tá bom? Beijocas! E até o próximo vídeo. Tchau!